Graça e paz, meus irmãos, paz do Senhor, graças a Deus por esse momento de nós pregarmos a palavra do Senhor. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração e dar glórias ao nome do Senhor. Onde você estiver, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Supremo, o nosso Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento, Senhor, com grande alegria, Senhor, experimentando a Tua afável presença, que para nós isso se chama felicidade, Pai. Senhor, para Te engrandecer, para Te louvar. Senhor, usa a minha vida, para que eu não seja nenhum empecilho, para que a Tua voz potente vá, Senhor, ao encontro do meu irmão, da minha irmã, dessa família de amigos. Ó Senhor, vem com o Seu resplendor. Senhor, vem repreendendo todo o poder do mal, poder desse vírus, dessa pandemia. Jesus, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é o nosso maior tesouro. Em Ti, Senhor, nós nos alegramos. E por isso, Senhor, eu Te louvo, Te bendigo e Te exalto. Em nome de Jesus, o ressurreto Senhor. Amém? Queridos, nesse momento nós vamos estar pregando a palavra. Desde domingo o Senhor tem me enchido com esse nobre tema, digno. Então nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, versículo 25. Isto mesmo. Se você tem uma Bíblia em papel ou digital, vamos abrir, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. E nesse momento, a boa palavra do Senhor quer nos iluminar. 1 Crônicas 16, 25. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses com minúsculo das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor, adiante dele, força e alegria no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, digno é aquele que dignifica. Glória a Deus. Aleluia. Digno é uma palavra plena para expressar louvor e gratidão ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus, Ele é digno do nosso louvor, digno de ser louvado. Ele é mais tremendo do que todos os deuses juntos. Nosso Deus é o maior. Oh, glória a Deus. Ele é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. E em Jesus nós somos herdeiros de Jesus, co-herdeiros de Deus. Aleluia. Então, irmãos, por isso nós podemos louvar o Senhor com força, com alegria, aleluia, porque diante do Senhor, segundo Apocalipse, há esplendor, aleluia, há majestade, glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vai falar de alguém que é digno, e dignificou o apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 15, 9, nós lemos assim:
nas Santas Escrituras, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Olha, se nós olharmos para a humanidade caída, para o homem caído, nós podemos ver que nenhum deles era digno de Deus, de louvar ao Senhor, de bendizer o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, com grande propriedade, que ele fala que ele é o menor apóstolo e que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque outra hora ele perseguiu a igreja, consentiu em mortes a pé de Estevão. Mas eu quero falar que o nosso Deus, ele é tremendo. No lugar da nossa vergonha, ele põe honra, ele dignifica a gente. A Bíblia Sagrada vai falar de muitas passagens, eu quero citar algumas apenas, em Lucas 15, 21, uma narrativa do filho pródigo, aquele filho pródigo que se rebelou contra o pai, pegou a sua herança e foi viver dissolutamente pelos seus ideais, pela que a sua cabeça mandava. Mas um dia, esse Deus começou a dignificar esse filho pródigo de uma maneira tão especial, tão gloriosa, que ele vai falar em São Lucas 15, 21. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, esse filho, ele sentiu-se tão imundo, tão pecador, tão desqualificado, tão indigno. Ele falou: pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas a Bíblia fala que esse aqui é um retrato da humanidade. Eu digo que é o meu retrato, porque eu também não era digno de ser chamado filho de Deus. Jamais poderia pregar a palavra do Senhor. Mas aquele que dignifica, aquele que é o nosso digno, ele veio para a nossa vida e começou a fazer uma grande obra. A sua palavra começou a brilhar em nossa mente, em nossa alma, penetrou em nosso espírito. Olha, quando a gente começa a ver a cruz do Calvário, aquele justo morrendo pelos indignos, o digno morrendo pelos indignos na cruz do Calvário, e lá aquela coroa de espinho em sua cabeça, era eu, pela minha indignificação, para tê-la em minha cabeça, mas o Senhor pôs a sua coroa em meu lugar, morreu em meu lugar, e aquele sangue que ele verteu naquela horrenda cruz foi para me lavar, me dignificar e me encher de louvores ao nome dele. Eu quero nessa oportunidade falar que esse Deus é tão tremendo que onde não tem dignidade, ele enche um lar, uma família, um jovem de dignificação. A obra que ele tem feito, tem visto ele fazer e continuará fazendo até ele voltar, é dignificar você. Aleluia. Aquele filho então voltando para a casa do pai, ele caiu em si. Olha, no mundo não tem nada para mim, Deus tem para mim, eu vou voltar para a presença do Pai. E diz a palavra que em lugar da vergonha daquele filho, o seu pai pôs
o anel novamente que ele havia perdido, mandou colocar o melhor calçado, a melhor roupa. Oh, glória a Deus! Ele mandou matar o bezerro cevado e fez uma grande festa, falando assim: esse meu filho havia se perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu. Olha, só um Deus que é digno faz isso. Ele é especialista em fazer isso. Quando o homem não tem mais nada, além de depressões, tristeza, esse Deus vem com a sua alegria, porque diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus. A Bíblia também vai falar de um centurião, um homem que comandava conjuntos de 100 soldados, por isso centurião. Ele foi ao encontro, mandou os seus servos ao encontro de Jesus, falando assim, e o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha, aquele centurião, que era um homem honrado, tinha posição, tinha status, quando ele se deparou perante Jesus, diante dessa dignidade celeste, do seu resplendor, do seu poder, falou: não sou digno de entrar debaixo do meu telhado, entrar na minha casa. Mas eu quero falar que aquele homem falava que não era digno, mas Jesus entrou através do seu Santo Espírito dentro daquela casa, curou o seu criado, ou seja, o seu empregado. Aleluia. Então, nesse momento, muitas vezes a gente fala que Deus não é digno de entrar dentro da sua casa. Sim, Ele é digno e Ele está entrando, o Evangelho está entrando dentro do seu lar. É luz, aleluia. Onde entra a luz, toda aquela escuridade, a escuridão, as trevas, vai se dissipar. Está se dissipando, porque uma luz veio para brilhar, e essa luz é Jesus, e Jesus vem falando: eu sou a luz do mundo. Olha, Ele não só quer clarear a sua casa, tem clareado a minha, e outras casas que estão se abrindo para entender essa luz que é o Evangelho, vai brilhar, oh, poderosamente, aleluia, glória a Deus. O homem falando: não sou digno, e Jesus entrando com a sua dignidade dentro daquele lar. Olha, a dignidade do Senhor entra dentro do seu lar. Se tiver alguém enfermo, Jesus cura. Se tiver alguém triste, Jesus alegra. Deus entra com providência. Nessa pandemia, Deus entra, aleluia. Tem visto nessa pandemia Deus abrir portas de emprego, Deus colocar pessoas dentro de uma universidade, oh, glória a Deus, para cursar medicina. Oh, eu quero exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor, aleluia. João Batista, o precursor de Jesus, quando ele viu Jesus chegar, ele falou: esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Olha, glória a Deus, ele entendeu a grandeza de Deus. Deus se humanizou. Ele era 100% Deus e 100% homem. E quando João, segundo a Bíblia, os nascidos de mulheres, ele é o maior. Ele deu esse testemunho: aquele que vem após mim,
que foi antes de mim, entendeu que Jesus ele tem um passado eterno, um futuro eterno, ele é Deus, que era antes de João, desde a fundação do mundo. A palavra vai falar, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. João está falando isso, que é grande, aleluia. Os dias dele são incontáveis, ele é eterno, ele tem um passado eterno, um futuro eterno. Ele falou assim: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Olha, glória a Deus, mas ele não se importa com o estado, o seu estado, o meu estado. A função dele é dar dignidade para você. Primeira coisa, ele quer colocar em lugar da sua vergonha, uma coroa de vida eterna. Aleluia! Olha, quem anda com uma coroa na cabeça é príncipe, aleluia, não tem miséria, ele é confortado, ele é consolado por anjos. Nós temos anjos que acampam ao nosso redor e nos protege ao nosso redor. E dentro da gente, nós temos, dentro do nosso coração, Jesus, porque nós abrimos a porta. Se você ainda não abriu a porta do seu coração e não fez essa declaração, faça agora. Fala: Jesus, eu quero te receber dentro do meu coração. Entra, faz em mim morada, porque eu estou vendo que o Senhor é digno. Aleluia. Eu sou indigno, mas pelo sacrifício salvífico que fez na cruz do Calvário, eu estou entendendo que o Senhor morreu para me dar dignidade. Aleluia. Pois grande é o Senhor, muitíssimo digno de louvor, deve ser temido mais que todos os deuses. Então, nós queremos nesse momento falar que quando Jesus ele entra dentro de um lar, entra dentro de um homem como Saulo, que era um perseguidor, um homicida, Deus fez dele, olha, ainda que ele fala o menor, nós sabemos que Deus fez dele o maior. O indigno, Deus torna indigno. Não olha para a sua história, olha para a grandeza de Deus. Deus não está olhando o seu passado, Ele está olhando o que Ele vai fazer da sua vida. Ele quer triunfar, Ele quer dar gozo, paz e harmonia. Olha, Deus quer escrever uma linda história. Oh, aleluia, Deus é aquele que vira a página, deixando o nosso passado. Ele diz que o nosso passado Ele pega com uma pá, lança para trás e nunca mais se lembra. Aleluia. Também diz a palavra de Deus que Ele pega o nosso passado, amarra como se fosse uma pedra e lança no profundo dos mares, dos oceanos. Nunca mais o Senhor vai lembrar, porque agora Ele não vê o seu passado, Ele vê a marca do sangue de Jesus nos umbrais da sua casa, nos umbrais da sua vida, porque o sangue de Jesus, Ele lava a gente toda má obra, toda má virtude, todo pecado, todos os nossos deslizes. Esse é o nosso Deus, tremendo, poderoso. Agora, o salmista Davi, ele vai falar: um coração quebrantado e arrependido experimenta que a misericórdia do Senhor é bem maior que o nosso e o seu pecado. Oh, aleluia! Um coração quebrantado e arrependido, ele enche de dignidade. O Senhor não rejeita. Eu quero nesse momento orar com você. Aleluia. Receba essa palavra do Senhor. Que Deus possa me ter feito um instrumento de bênção para a sua vida, o seu lar. Essa pandemia, ela vai embora, em nome de Jesus. Nós vamos cantar louvores, nós vamos formar coros,
Nós vamos celebrar Natal, Páscoa. Oh, aleluia, nós vamos se alegrar. Nós vamos ter encontros de casais, ou encontros de jovem, congressos de jovem, congressos de louvor, porque o Senhor está entrando, aleluia, com a sua dignidade no seu ministério, no meu ministério. Não é o meu querer, é o querer dele. Ele quer assim. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração de concordância. Vamos levantar nossas mãos. Vamos fechar os nossos olhos. É hora de nós falarmos com esse Deus. Ó Deus grande, digno e excelso, Deus magnânimo, aleluia, nós entramos à tua presença, porque sentimos a tua presença, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que a tua palavra, Senhor, que foi anunciada, possa, Senhor, adentrar corações, entrar lares, Senhor. Senhor, se há enfermidade, Senhor, de câncer, de má circulação, Senhor, em todo e qualquer órgão, além do Senhor do coronavírus, eu repreendo agora, Senhor, dá dignidade a essa família, repreendendo todo o mal, Senhor, se tiver obras demoníacas, perturbação satânica, eu repreendo nesta hora, para a glória e louvor do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Queridos, essa foi a mensagem, eis a mensagem. Eu gostaria também, nesse momento, bem rapidamente, falar que nós estamos dando uma boa mão na construção que está sendo construída na cidade de Piatã, Chapada Diamantina. Vocês estão vendo vídeos, realmente, irmãos, nós queremos fazer o melhor para Deus. Ali, pastor Alvides, pastor Isabel, tem abrilhantado os retos caminhos do Senhor. Ali tem aquela construção, tem o DNA dos pastores, tem os nossos, glória a Deus, tem o teu também. Eu agradeço, querido, toda oferta, os seus dízimos, está sendo bem empenhado. Agora, queridos, é a hora que nós investimos tanto, está ficando bom, falta-nos ainda colocar os vidros, e nós temos que quitar, só os vidros lá é 12.500, o gesso 7.500, nós devemos também estar colocando os pisos. Olha, nós ainda temos algumas prestações do telhado que não ficou barato, se puder nos ajudar. Glória a Deus. É uma hora que o pastor Paulo tem colocado muita fé, muita confiança no Senhor. Isso tem acordado de madrugada, pensando no Senhor. Os nossos recursos são poucos, mas nós não vamos parar essa obra. Irmãos, ajude-nos, ajude o pastor. Nesse momento, vocês conhecem o nosso caráter, não estou pedindo para mim, o Senhor tem me dado o suficiente para eu e minha família viver, mas é para a obra de Deus. Eu, como sempre falo, é um chavão meu. Se é a obra de Deus, a nós nos compete. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo. Shalom.